Você já sentiu aquela sensação gelada no estômago quando algo simplesmente não está certo? Aquele momento em que seu instinto grita que alguma coisa mudou, mas você não consegue colocar o dedo exatamente no que é. Foi exatamente isso que eu senti naquela terça-feira à noite, quando cheguei em casa e encontrei minha esposa sussurrando no celular. O som da minha chave na fechadura fez ela pular do sofá como se tivesse levado um choque. Em menos de 2 segundos, ela desligou a ligação e virou o telefone de cabeça para baixo, me cumprimentando com um sorriso que não chegava aos olhos. Se você já passou por uma situação parecida, se inscreva no canal, porque esta história vai te mostrar como um segredo pode explodir uma família inteira e revelar verdades que você jamais imaginaria descobrir. Eu sou apenas um homem comum, casado há 8 anos, com a mulher que eu pensava conhecer melhor do que qualquer pessoa no mundo. Nós éramos aquele casal que todos invejavam na igreja, sempre juntos nos cultos, participando dos eventos, servindo na obra de Deus com dedicação. Mas às vezes as aparências enganam mais do que a gente pode imaginar. Naquela noite específica, alguma coisa no jeito que ela guardou o celular me incomodou profundamente. Não foi apenas um movimento rápido ou um sorriso forçado. Foi algo nos olhos dela, uma mistura estranha de culpa e nervosismo que eu nunca tinha visto antes. Durante os 8 anos do nosso casamento, ela sempre foi transparente comigo. Deixava o celular em qualquer lugar, respondia ligações na minha frente, nunca demonstrou nenhum comportamento suspeito. Mas naquele momento, pela primeira vez, eu senti que existia algo que ela estava escondendo de mim. Tentei afastar esses pensamentos da minha cabeça. Afinal, somos cristãos. Frequentamos a mesma igreja há mais de 5 anos. Conhecemos o pastor e sua família intimamente. Nossa vida era construída sobre valores sólidos de fé, confiança e amor. Mas sabe como é quando a desconfiança planta uma sementinha na sua mente? Ela começa a crescer mesmo quando você não quer regar ela. E foi exatamente isso que aconteceu comigo nas semanas seguintes. Comecei a reparar em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O celular dela, que sempre ficava jogado em qualquer lugar da casa, agora tinha um local fixo na mesinha de cabeceira, sempre com a tela virada para baixo. Quando tocava, ela corria para atender como se fosse uma emergência, mas sempre falava baixinho, especialmente quando eu estava por perto. E o mais estranho de tudo, ela começou a sair mais vezes para ajudar o pastor com atividades da igreja. No começo, isso até me deixou orgulhoso. Pensei comigo mesmo que minha esposa estava se dedicando ainda mais à obra de Deus, que talvez o pastor tivesse reconhecido o dom especial dela para o ministério. Ela sempre foi uma mulher muito envolvida com as atividades religiosas, sempre disposta a ajudar nas campanhas, nos eventos, nas visitas aos necessitados. Então, quando ela começou a me contar sobre essas reuniões extras, essas conversas importantes sobre os rumos da igreja, eu me senti feliz por ela estar sendo valorizada dessa forma, mas conforme os dias foram passando, essas saídas se tornaram mais frequentes e os horários mais estranhos. Reuniões que começavam depois das 8 da noite e se estendiam até quase meia-noite. Conversas urgentes que precisavam acontecer aos sábados de manhã, justamente quando eu estava livre para passarmos tempo juntos. E sempre, com a mesma justificativa. O pastor precisava da opinião dela sobre questões importantes da igreja. Ela era uma das poucas pessoas em quem ele realmente confiava para discutir assuntos sensíveis da congregação. Comenta aí se você já passou por algo parecido. Se já sentiu essa angústia crescendo no peito sem conseguir explicar exatamente o porquê. Porque o que mais me incomodava não eram as saídas em si, mas a maneira como ela falava sobre elas. Havia uma animação diferente na voz dela quando mencionava essas reuniões, um brilho no olhar que eu não via há muito tempo quando ela falava sobre nossos planos ou nossa vida juntos. Era como se ela tivesse encontrado algo novo,
algo empolgante, algo que a fazia sentir especial de uma forma que eu aparentemente não conseguia mais proporcionar. E então começaram os telefonemas. Ligações que chegavam em horários estranhos, sempre identificadas como Pastor João na tela do celular dela. No início, ela atendia normalmente. Conversavam sobre assuntos da igreja, sobre campanhas, sobre membros da congregação que precisavam de oração. Mas, gradualmente, essas conversas foram ficando mais longas, mais íntimas, com tons de voz mais baixos e risadas que eu não conseguia entender o motivo. O que realmente chamou minha atenção foi quando, certa noite, o telefone tocou durante o jantar. Ela olhou para a tela, viu que era o pastor e, pela primeira vez em todos esses anos de casamento, ela levantou da mesa e foi atender no quarto, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali, sozinho na cozinha, ouvindo o murmúrio abafado da voz dela do outro lado da parede, tentando entender que tipo de assunto da igreja era tão sigiloso que não podia ser discutido na minha frente. Quando ela voltou, depois de quase 40 minutos, eu perguntei casualmente sobre o que tinha acontecido. Ela me disse que era sobre uma situação delicada envolvendo um casal da igreja que estava passando por problemas matrimoniais e que o pastor havia pedido sigilo absoluto sobre o assunto. A explicação fazia sentido, mas alguma coisa no jeito que ela evitou meu olhar enquanto falava me deixou com um nó no estômago que não consegui desatar pelo resto da noite. Foi nessa época que comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam completamente despercebidos. O jeito como ela arrumava o cabelo antes de sair para essas reuniões, escolhendo sempre as roupas mais bonitas, passando um perfume diferente. Pequenas coisas que, isoladamente, não significavam nada, mas que juntas começaram a formar um quadro que eu não queria enxergar. E o mais perturbador de tudo era como ela voltava dessas reuniões, sempre com um sorriso no rosto, mais animada, mais carinhosa comigo, como se estivesse compensando alguma coisa. A gota d'água veio numa quinta-feira à tarde. Eu havia saído mais cedo do trabalho e decidi passar na igreja para buscar alguns livros que tinha emprestado para o pastor. Quando cheguei lá, a secretária me disse que não havia nenhuma reunião marcada para aquela noite, que o pastor tinha ido embora há mais de 1 hora para resolver assuntos pessoais. Senti meu coração disparar. Minha esposa havia saído de casa exatamente para uma dessas reuniões importantes, me dando um beijo de despedida e dizendo que provavelmente chegaria tarde, porque tinham muitos assuntos para resolver. Dirigi até em casa com as mãos tremendo no volante, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. Talvez a reunião fosse em outro lugar. Talvez fosse uma visita a algum membro da igreja. Talvez eu tivesse entendido errado o que a secretária havia me dito. Mas no fundo, muito no fundo, eu sabia que algo estava definitivamente errado. Cheguei em casa e ela não estava. O carro não estava na garagem. E quando liguei para o celular dela, caiu direto na caixa postal. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Já eram quase 11 da noite quando ouvi o barulho do carro entrando na garagem. Fingi que estava dormindo, mas fiquei de olho entreaberto, observando quando ela entrou no quarto. Ela foi direto para o banheiro. Ficou muito tempo no chuveiro e, quando saiu, veio se deitar ao meu lado com o cabelo ainda úmido, sussurrando baixinho que a reunião havia se estendido mais do que o previsto porque surgiram questões importantes que precisavam ser resolvidas imediatamente. Se você está acompanhando essa história e já sentiu esse aperto no peito, essa sensação de que a pessoa que você mais ama no mundo está te mentindo na cara, deixa um like para eu saber que você está entendendo exatamente o que eu passei. Porque o pior de tudo não era apenas a suspeita, era o fato de que eu estava começando a duvidar da minha própria sanidade. Será que eu estava sendo paranoico? Será que estava criando problemas onde não existiam? Será que o estresse do trabalho estava me fazendo enxergar coisas que não existiam? Decidi que precisava ter certeza antes de fazer qualquer acusação. Comecei a prestar mais atenção nos horários, a fazer perguntas mais específicas sobre essas reuniões, a tentar confirmar as informações que ela me passava. E foi aí
que as inconsistências começaram a aparecer. Ela me contou sobre uma reunião de planejamento da campanha de Natal que supostamente havia acontecido no sábado, mas quando conversei com outros membros da igreja no domingo seguinte, ninguém sabia de reunião nenhuma. Outra vez, ela disse que havia ficado até tarde ajudando o pastor a organizar a biblioteca da igreja. Mas quando passei por lá no dia seguinte, todos os livros estavam exatamente como eu lembrava da semana anterior. As mentiras eram pequenas, detalhes que uma pessoa normal nem notaria. Mas para alguém que estava prestando atenção, eram gritantes como sirenes de incêndio. O comportamento dela em casa também começou a mudar de forma mais evidente. Ela ficou mais carinhosa, mais atenciosa, fazendo meus pratos favoritos, comprando presentes sem motivo especial, se oferecendo para fazer coisas que normalmente eu mesmo resolvia. Era como se ela estivesse tentando compensar alguma culpa, tentando manter nossa relação em equilíbrio enquanto alimentava algo que estava crescendo fora de casa. E então teve a questão do celular. O que antes era um objeto comum na nossa casa se tornou praticamente uma extensão do corpo dela. Ela levava para o banheiro, para a cozinha, dormia com ele embaixo do travesseiro. E mais importante ainda, ela mudou a senha. Depois de 8 anos juntos, onde sempre soubemos as senhas um do outro, onde sempre pegávamos o telefone do outro sem problema nenhum, de repente o celular dela virou uma área proibida. Quando perguntei sobre a nova senha, ela disse que era por segurança, que havia lido uma reportagem sobre pessoas que tinham os dados roubados e decidiu criar senhas mais complexas. A explicação fazia sentido, mas o timing era no mínimo suspeito. E o mais estranho, ela começou a receber mensagens em horários muito específicos. Sempre durante as refeições, sempre quando estávamos assistindo televisão juntos, sempre nos momentos em que estávamos tendo algum tipo de intimidade. E a reação dela a essas mensagens era sempre a mesma. Um sorriso discreto, uma pressa para responder, e depois o telefone rapidamente guardado ou virado para baixo. Nunca mais ela comentou sobre o conteúdo das mensagens. Nunca mais dividiu comigo as fofocas da igreja ou os problemas dos membros da congregação, como costumava fazer antes. Era como se existisse uma parte da vida dela que havia se tornado completamente off-limits para mim. Comenta sim, se você já passou por isso. Não se nunca aconteceu com você. Porque o que mais me desesperava era a sensação de impotência. Como confrontar alguém baseado apenas em suspeitas? Como acusar a pessoa que você ama de traição sem ter provas concretas? Como lidar com a possibilidade de estar destruindo um casamento feliz por causa da sua própria paranoia? Mas, ao mesmo tempo, como ignorar todos esses sinais gritantes de que alguma coisa muito séria estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? A situação chegou ao ponto em que eu comecei a ter insônia. Ficava horas acordado ao lado dela, observando o rosto peaceful dela enquanto dormia, me perguntando se conhecia mesmo a pessoa com quem dividia a cama há tantos anos. Durante o dia, no trabalho, eu não conseguia me concentrar direito. Minha produtividade despencou. Meus colegas começaram a perguntar se eu estava passando por algum problema. Eu não sabia nem o que responder, porque eu mesmo não tinha certeza se o problema era real ou se estava tudo na minha cabeça. O ponto de virada aconteceu numa manhã de domingo, logo depois do culto. Estávamos saindo da igreja quando a irmã Marta, uma senhora que sempre foi muito próxima da nossa família, se aproximou de mim com uma expressão preocupada no rosto. Ela olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e sussurrou que precisava conversar comigo sobre um assunto delicado. Meu coração começou a bater mais forte porque, no fundo, eu sabia que aquela conversa tinha tudo a ver com as minhas suspeitas. A irmã Marta me contou que havia visto minha esposa várias vezes num restaurante do outro lado da cidade, sempre acompanhada do pastor, sempre em horários que coincidiam exatamente com essas famosas reuniões da igreja.
Ela disse que no início achou que fosse apenas coincidência, que talvez fossem reuniões de trabalho mesmo, mas começou a estranhar quando percebeu que os dois sempre se sentavam em mesas mais reservadas. Sempre pareciam estar tendo conversas muito íntimas, muito próximas, muito diferentes do que seria esperado entre um pastor e uma membra da congregação. O que mais me chocou foi quando ela me contou que, na última vez que os viu, eles estavam de mãos dadas por cima da mesa. Não aquele tipo de cumprimento cristão que a gente está acostumado a ver na igreja, mas um gesto claramente romântico, claramente íntimo. A irmã Marta disse que ficou tão surpresa que quase se engasgou com o café e que desde então estava lutando com a consciência sobre se deveria ou não me contar o que tinha visto. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as minhas suspeitas, todos aqueles detalhes estranhos que eu vinha notando, de repente faziam sentido de uma forma aterrorizante. Não era paranoia, não era estresse do trabalho, não era imaginação da minha cabeça. Era real, era concreto. Estava acontecendo bem na minha frente há semanas, talvez meses, e eu tinha sido burro demais para enxergar a verdade que estava gritando para mim. Agradeci a irmã Marta pela coragem de me contar, e passei o resto daquele domingo num estado de choque total. Minha esposa agiu normalmente durante o almoço. Conversamos sobre o sermão do pastor. Ela até comentou como a mensagem tinha sido especialmente tocante naquele dia. E eu ali, sentado do outro lado da mesa, olhando para o rosto da mulher que eu amava mais do que qualquer coisa neste mundo, sabendo que ela estava me traindo com um homem que deveria ser nosso líder espiritual. A ironia da situação era devastadora. O pastor que pregava sobre fidelidade, sobre santidade, sobre os valores do casamento cristão, estava destruindo o meu casamento por trás das minhas costas. A mulher que orava comigo todas as noites, que lia a Bíblia ao meu lado, que participava dos cultos de joelhos erguidas para Deus, estava vivendo uma mentira dupla que tornava tudo isso uma farsa completa. Naquela noite, fingi que estava dormindo quando ela recebeu uma mensagem. Observei pelo canto do olho como ela checou o celular, sorriu, digitou uma resposta rápida e depois ficou por alguns minutos olhando para a tela, com uma expressão que eu não via há muito tempo quando ela olhava para mim. Era paixão, era desejo, era aquela animação de quem está vivendo algo novo e emocionante. E doía mais do que eu jamais imaginei que alguma coisa pudesse doer. Se essa angústia está te lembrando de alguma situação que você já viveu, deixa um like porque infelizmente essa dor é mais comum do que a gente gostaria de admitir. Decidi que precisava de provas concretas antes de tomar qualquer atitude. Não podia simplesmente confrontá-la baseado no que a irmã Marta tinha me contado, por mais confiável que ela fosse. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava ter evidências irrefutáveis de que meu casamento estava sendo destruído por dentro. Comecei a observar os padrões. As saídas dela sempre aconteciam nas terças e quintas à noite e aos sábados de manhã. Sempre com a mesma desculpa sobre reuniões importantes, sempre voltando para casa com aquele comportamento compensatório exagerado. Decidi que ia seguir ela numa dessas saídas, mesmo sabendo que aquilo poderia ser o fim definitivo da nossa relação, independentemente do que eu descobrisse. A oportunidade chegou numa quinta-feira. Ela se arrumou mais do que o usual, escolheu uma roupa que eu não via há meses, passou um perfume que tinha ganhado no meu aniversário, mas que raramente usava. Me deu um beijo demorado na testa, disse que me amava. E saiu dizendo que a reunião poderia se estender até mais tarde, porque tinham questões muito importantes para resolver sobre a campanha do próximo mês. Esperei 15 minutos e saí atrás dela. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvir. Dirigi até a igreja primeiro, confirmei que estava fechada e vazia, exatamente como eu esperava. Então fui até o restaurante que a irmã Marta havia mencionado, estacionei num local discreto e esperei. Não demorou muito para vê-los chegando juntos no carro do pastor.
Eles não vieram em carros separados, como seria esperado numa reunião de trabalho. Vieram juntos, conversando animadamente, e quando saíram do veículo, ele colocou a mão nas costas dela de uma forma que não deixava dúvida nenhuma sobre a natureza do relacionamento entre eles. Fiquei ali, dentro do meu carro, vendo minha esposa entrar naquele restaurante de braços dados com o homem que eu respeitava como líder espiritual, como conselheiro matrimonial, como alguém que sempre nos orientou sobre como manter um casamento sólido e abençoado por Deus. A hipocrisia da situação era tão absurda que por um momento pensei que estivesse tendo um pesadelo. Entrei no restaurante alguns minutos depois, pedi uma mesa que me dava visão parcial de onde eles estavam sentados e presenciei cenas que vão ficar gravadas na minha memória para sempre. Eles conversavam como namorados, riam como pessoas apaixonadas, se tocavam como amantes. Não havia nada remotamente profissional ou religioso naquele encontro. Era um encontro romântico explícito, descarado, entre duas pessoas que estavam claramente envolvidas num relacionamento íntimo. O que mais me chocou foi perceber como minha esposa estava diferente ali. Mais solta, mais animada, mais bela do que eu havia há muito tempo em casa. Era como se ela estivesse vivendo uma versão de si mesma que eu não conhecia. Uma versão que ela reservava exclusivamente para aqueles momentos secretos com ele. Isso doía mais do que a traição em si, porque significava que há muito tempo eu não conseguia mais despertar nela aquela alegria genuína que eu estava vendo estampada no rosto dela naquele momento. Saí daquele restaurante completamente devastado, mas determinado a reunir provas que não deixassem margem para negação ou mentiras. Durante os próximos dias, vivi uma rotina dupla aterrorizante. De manhã cedo e durante o trabalho, eu era o marido dedicado de sempre, conversando normalmente com ela, mantendo nossa rotina, fingindo que nada havia mudado. Mas nas horas vagas, eu me transformei em um detetive particular, investigando a própria esposa. Comecei a anotar tudo: horários de saída, horários de chegada, desculpas que ela dava, expressões faciais quando recebia mensagens, mudanças no comportamento depois dos encontros. Descobri que existia um padrão muito claro. Ela sempre voltava para casa mais carinhosa, mais atenciosa, mais disponível fisicamente comigo depois desses encontros. Era como se a culpa a fizesse tentar compensar a traição, sendo uma esposa melhor, o que tornava toda a situação ainda mais perversa e confusa. O próximo passo foi conseguir acesso ao celular dela. Sabia que ali estavam as evidências definitivas, as conversas que revelariam a extensão real do que estava acontecendo. O problema era que ela nunca mais largava aquele telefone. Nem para tomar banho ela deixava longe. Mas a oportunidade chegou numa manhã, quando ela esqueceu de levar para o banheiro durante o banho antes do trabalho. Minha mão tremia quando peguei o celular dela. Tinha menos de 10 minutos antes que ela saísse do chuveiro. Tentei várias combinações de senha até acertar uma que me deixou gelado. Era a data do primeiro sermão que o pastor havia pregado na nossa igreja alguns anos atrás. Não era nossa data de casamento, não era meu aniversário, não era nenhuma data importante da nossa relação. Era uma data importante para ela e para ele. O que vi nas mensagens foi pior do que eu imaginava. Não eram apenas mensagens românticas. Eram conversas explicitamente sexuais, planejamentos detalhados de encontros íntimos, declarações de amor que cortaram meu coração como navalhas. Descobri que o relacionamento deles já durava mais de 4 meses, que começou durante uma viagem missionária que eles fizeram juntos para uma cidade no interior e que estava evoluindo para algo muito mais sério do que apenas uma aventura. Nas mensagens, eles falavam sobre deixar seus respectivos cônjuges, sobre começar uma vida nova juntos, sobre como Deus estava abençoando o amor deles, apesar das circunstâncias complicadas. A forma como eles justificavam religiosamente a traição era nauseante. Usavam versículos bíblicos para validar o relacionamento.
Diziam que se sentiram chamados um para o outro, que era um amor abençoado por Deus, que não podia ser negado. Tirei fotos de todas as conversas mais comprometedoras, não apenas as românticas, mas também aquelas onde eles combinavam os encontros, onde mentiam sobre os lugares onde estariam, onde planejavam como manter o segredo longe dos olhos da congregação. Eram evidências irrefutáveis de que meu casamento havia sido destruído não por um momento de fraqueza, mas por uma traição calculada, premeditada, que já durava meses. O mais revoltante era ver como eles se divertiam enganando a todos nós. Havia mensagens onde eles riam das desculpas que inventavam, onde comentavam como era fácil enganar os membros da igreja, como ninguém suspeitava de nada, porque eles eram vistos como pessoas santas e acima de qualquer suspeita. Eles transformaram nossa fé, nossa confiança, nossa comunidade religiosa em um palco para suas mentiras. Comenta assim: se você teria coragem de confrontar uma situação dessas, não se não saberia como agir. Porque durante os dias seguintes, depois de descobrir toda a verdade, eu vivi o dilema mais difícil da minha vida. Parte de mim queria confrontá-la em particular, dar uma chance para ela confessar, para tentarmos resolver a situação sem expor publicamente o escândalo. Mas outra parte de mim, a parte que estava ferida e revoltada, queria que todos soubessem exatamente quem eram as pessoas que eles estavam seguindo e admirando. O que mais me incomodava era a hipocrisia total da situação. No domingo seguinte, tivemos culto normalmente. O pastor subiu ao púlpito e pregou sobre fidelidade conjugal, sobre como Deus odeia a traição, sobre como o casamento é sagrado e deve ser protegido de todas as tentações. E ali estava ele, pregando com toda a convicção sobre valores que ele mesmo estava pisoteando, enquanto minha esposa estava sentada ao meu lado, balançando a cabeça, concordando com cada palavra. Depois do culto, várias pessoas vieram falar comigo sobre como meu casamento era um exemplo para todos, sobre como éramos um casal abençoado, sobre como se inspiravam na nossa relação. E eu ali, sorrindo e agradecendo os elogios, sabendo que tudo não passava de uma fachada construída sobre mentiras e traição. A sensação de estar vivendo numa realidade completamente falsa era sufocante. Decidi que não podia mais viver naquela farsa. Não podia mais fingir que não sabia. Não podia mais permitir que aquelas duas pessoas continuassem enganando toda uma comunidade de fé enquanto destruíam famílias por trás das cortinas. Mas também sabia que qualquer confronto privado resultaria em negações, em mais mentiras, em tentativas de me fazer parecer louco ou paranoico. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Decidi que ia expor tudo publicamente, na frente de toda a congregação, durante um culto. Não por vingança, não por maldade, mas porque senti que era minha responsabilidade moral proteger outras famílias de passarem pelo que eu estava passando. Quantas outras esposas poderiam estar sendo aliciadas? Quantos outros casamentos poderiam estar sendo destruídos em segredo? Passei uma semana inteira planejando como faria isso. Organizei todas as provas, imprimi as conversas mais comprometedoras, preparei mentalmente o que ia falar. Sabia que seria o fim definitivo do meu casamento. Sabia que minha vida ia mudar completamente depois daquele momento, mas também sabia que era a coisa certa a fazer. A verdade precisava vir à tona, não importava o quanto doesse para todos os envolvidos. Na noite anterior ao domingo, em que eu havia decidido fazer a revelação, mal consegui dormir. Fiquei a madrugada inteira ao lado da minha esposa, olhando para o rosto dela enquanto dormia, me lembrando de todos os momentos bons que tivemos juntos, de todos os sonhos que compartilhamos, de todos os planos que fizemos para o futuro. Era como se estivesse me despedindo não apenas dela, mas de toda uma vida que eu pensava que era real, mas que descobri ser apenas uma ilusão. O domingo chegou como qualquer outro domingo dos últimos 8 anos. Acordamos juntos, tomamos café da manhã, conversando sobre os planos da semana,
Ela comentou sobre uma nova receita que queria experimentar para o almoço depois do culto. Se eu não soubesse de tudo que descobri, pensaria que éramos o casal mais feliz do mundo. Ela estava particularmente carinhosa naquela manhã, me abraçou por trás enquanto eu escovava os dentes. Disse que me amava. Perguntou se eu estava bem porque me achava um pouco quieto nos últimos dias. Durante o trajeto para a igreja, ela cantava hinos no rádio com aquela voz doce que eu sempre amei. Segurava minha mão livre enquanto eu dirigia. Falava sobre como estava ansiosa para ouvir a pregação do pastor, porque ele sempre tinha mensagens muito especiais para compartilhar. A ironia da situação era tão absurda que em alguns momentos eu me perguntava se não estava ficando louco, se tudo aquilo realmente estava acontecendo ou se era apenas um pesadelo prolongado. Chegamos na igreja e cumprimentamos todos como sempre fazíamos. O pastor nos recebeu com aquele sorriso caloroso de sempre, apertou minha mão com firmeza, me chamou de irmão, perguntou como andavam as coisas no trabalho. Quando cumprimentou minha esposa, notei aquele olhar rápido que eles trocaram. Um segundo de comunicação silenciosa que eu agora conseguia interpretar perfeitamente. Era uma linguagem secreta que eles haviam desenvolvido, uma forma de se conectarem mesmo na frente de todos nós. O culto começou normalmente. Cantamos, oramos, houve os avisos de sempre sobre as atividades da semana. Minha esposa participava de tudo com a naturalidade de quem realmente estava ali por fé, não por obrigação. E talvez estivesse mesmo. Talvez, na mente distorcida dela, aquele relacionamento com o pastor fosse realmente algo abençoado, algo que não contradizia sua fé, mas que a completava de alguma forma doentia que eu jamais conseguiria entender. Quando chegou o momento da pregação, senti meu coração disparar. O pastor subiu ao púlpito, abriu a Bíblia e começou a falar sobre verdade, sobre como a mentira corrói os relacionamentos e destrói comunidades inteiras. Estava ali, pregando sobre honestidade e transparência, enquanto vivia a maior mentira que eu já havia presenciado na minha vida. A hipocrisia da cena era tão grotesca que tive vontade de vomitar. Foi durante a oração final que tomei minha decisão definitiva. O pastor pediu para todos fecharem os olhos e orarem por suas famílias, por seus casamentos, por proteção contra as tentações que poderiam destruir seus lares. Olhei ao redor e vi dezenas de casais de mãos dadas, orando sinceramente, confiando no homem que estava os guiando espiritualmente enquanto destruía secretamente pelo menos uma das famílias ali presentes. Quando ele disse amém e estava prestes a encerrar o culto, me levantei do meu lugar. Minha esposa me olhou surpresa, assim como várias outras pessoas ao redor. Caminhei determinadamente em direção ao púlpito. Senti o silêncio pesado que se instalou no ambiente. Vi a expressão de confusão no rosto do pastor quando me viu subindo os degraus em sua direção. Pastor João, disse eu pegando o microfone da mão dele, há algo que esta congregação precisa saber antes de ir para casa hoje. Minha voz ecoou pelo templo e pude ver nos rostos das pessoas aquela mistura de curiosidade e preocupação que antecede revelações importantes. Minha esposa estava pálida na primeira fileira. O pastor ao meu lado tinha perdido completamente a cor do rosto. Durante meses, continuei. Vocês confiaram em pessoas que estavam mentindo descaradamente para todos nós. Vocês buscaram conselho matrimonial com alguém que estava destruindo casamentos. Vocês ouviram sermões sobre fidelidade de alguém que pratica adultério. Eu tenho as provas do que estou falando aqui comigo. O silêncio no templo era ensurdecedor. Pude ver algumas pessoas se entreolhando, outras sussurrando baixinho, muitas com expressões de choque total. Tirei do bolso as fotos que havia impresso das conversas entre eles, as evidências irrefutáveis da traição que havia descoberto. Minha esposa e o pastor João mantêm um relacionamento extraconjugal há mais de 4 meses. Eles se encontram regularmente usando a desculpa de reuniões da igreja.
Eles planejam começar uma vida juntos depois que deixarem seus respectivos cônjuges. E tudo isso enquanto pregavam para nós sobre santidade, sobre valores familiares, sobre fidelidade conjugal. Mostrei as fotos das conversas, li algumas das mensagens mais comprometedoras. A reação da congregação foi imediata e visceral. Ouvi gritos de indignação, choro de mulheres, vozes masculinas exigindo explicações. O pastor tentou negar, disse que estava sendo caluniado, que aquilo era uma armação. Minha esposa simplesmente desabou em lágrimas, confirmando involuntariamente tudo o que eu havia revelado. Se essa história te impactou de alguma forma, apoia com um Super Thanks, porque infelizmente situações como essa são mais comuns do que gostaríamos de admitir. O que aconteceu depois foi um caos total. Algumas pessoas saíram da igreja imediatamente, outras ficaram exigindo mais explicações. A esposa do pastor chegou correndo do fundo do templo em estado de choque total. A comunidade que levamos anos para construir se despedaçou em questão de minutos. Nos dias seguintes, o pastor foi afastado definitivamente de suas funções. Minha esposa tentou me procurar várias vezes, pedindo perdão, dizendo que estava confusa, que havia se deixado levar por algo que ela mesma não conseguia explicar. Mas era tarde demais. A confiança havia sido quebrada de uma forma que não tinha mais conserto possível. O divórcio foi inevitável e doloroso. Tivemos que dividir bens, explicar para famílias e amigos o que havia acontecido, lidar com o julgamento de pessoas que tomavam partido sem conhecer toda a história. Alguns me apoiaram, outros me criticaram por ter exposto tudo publicamente, ao invés de resolver em particular. Mas eu não me arrependo da decisão que tomei naquele domingo. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que minha vida se reconstruiu de uma forma que eu jamais imaginei possível. Aprendi que, às vezes, é preciso ter coragem para enfrentar verdades que destroem nossa realidade atual para poder construir algo mais sólido e verdadeiro no futuro. A dor da descoberta e do confronto foi intensa, mas foi passageira. A dor de viver numa mentira teria sido eterna. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. Às vezes, ela cega no início, mas depois se torna a única coisa que pode realmente nos libertar. Se você está passando por uma situação parecida, se está sentindo que algo não está certo no seu relacionamento, confie nos seus instintos. Investigar pode doer, confrontar pode destruir. Mas viver numa ilusão dói infinitamente mais. Compartilha essa história se ela te tocou de alguma forma. Se inscreve no canal para mais relatos reais como esse. E lembra sempre que você merece viver numa relação baseada na verdade, mesmo que seja mais difícil do que viver numa mentira confortável. A vida é muito curta para ser desperdiçada com pessoas que não te respeitam o suficiente para serem honestas contigo.